Então vamos abrir a palavra de Deus no primeiro livro da Bíblia. Qual é o primeiro livro da Bíblia? Gênesis. Então abra lá e nós vamos ler alguns versículos do livro de Gênesis. Vamos começar com o capítulo 1, mas antes nós vamos orar. Curve sua cabeça e oremos ao Senhor. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós te somos imensamente gratos, agradecidos a Ti, por este lindo dia que o Senhor tem nos dado, pela oportunidade de vir à Tua casa pela manhã, de adorarmos o Teu nome, e agora à noite, aqui reunidos, como o Teu povo, suplicamos que o Senhor receba a nossa adoração, a nossa oferta, e fruto dos nossos lábios, do nosso coração, das nossas ações. E de um modo especial eu quero te pedir que o Senhor fale com o Teu povo hoje à noite, que o Senhor fale com a Tua igreja, que a Tua palavra, que é inerrante, poderosa, espada bigume do Teu Espírito, penetre em nosso coração e faça uma obra que homem algum pode fazer. E que Teu servo que fala contigo seja apenas instrumento nas Tuas mãos. E que as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis em Tua presença, ó Senhor, rocha minha e Redentor meu. Amém. Vamos ler então o primeiro verso, o primeiro texto desta noite, Gênesis capítulo 1. Eu quero ler os versos de 26 a 28. Gênesis capítulo 1, de 26 a 28. E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme nossa semelhança. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre o gado, sobre os animais selvagens e sobre todo animal rastejante que se arrasta sobre a terra. E Deus criou o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Então Deus os abençoou e lhes disse: frutificai e multiplicai-vos. Enchei a terra e sujeitai-a. Dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que rastejam sobre a terra. Que Deus abençoe a leitura da sua santa palavra em cada coração aqui presente. Amém? Meus queridos irmãos, quais foram os propósitos de Deus quando Ele instituiu a família? A família é tão importante no propósito de Deus, na ordem da criação de Deus, que a família veio antes da igreja. Veja como a família é importante. E a família é tão importante que até Deus quis ter uma aqui na terra. E a palavra de Deus nos ensina que o Verbo se fez carne, habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Deus veio a esta terra na pessoa de seu Filho e nasceu de forma sobrenatural da Virgem Maria. Esse é um mistério do Evangelho. Então o Pai enviou o Filho e o Filho veio e teve uma família aqui na terra. E Jesus foi o filho primogênito de Maria. Jesus é o filho unigênito do Pai, mas Jesus é o primogênito filho de Maria. E é interessante que Deus, que tem um único filho, quis ter muitos filhos. E é por isso que o apóstolo Paulo diz que nós fomos feitos conformes à imagem de seu Filho, para que ele seja o primogênito dentre muitos irmãos. Ou seja, Jesus quis ter muitos irmãos. Jesus é, na Bíblia Sagrada, não apenas o nosso Salvador, o nosso Senhor, mas Ele é o nosso irmão mais velho.
E é interessante também que a Bíblia diz que os habitantes do céu são os primogênitos de Deus. São os primogênitos de Deus. Todo aquele que um dia se converte a Cristo, ele se torna um dos primogênitos de Deus. Então Deus nos ama e Deus ama a família. E Deus ama tanto a família que Ele estabeleceu propósito para ela. Deus estabeleceu plano para ela. Deus estabeleceu na sua palavra esse plano. E esta é a ordem da sua criação. É isso que Ele quer para a família cristã. Foi isso que Ele estabeleceu para a família cristã. Então, qual é o primeiro propósito? À luz das Sagradas Escrituras, qual é o primeiro propósito de Deus para a família? O primeiro propósito está aqui, exatamente nesses versos que eu acabo de ler. Quando Deus diz: frutificai, multiplicai-vos, enchei a terra, dominai sobre os peixes do mar, sobre os que rastejam sobre a terra, sobre as aves do céu. Frutificai, multiplicai. Primeira ordem, portanto, procriação. Deus quis que o homem e a mulher tivessem filhos, e muitos filhos. E filhos, como eu disse hoje pela manhã, são bênção do Senhor, são herança do Senhor. Filhos jamais poderão ser ônus, gravames, peso, fardo. Se você se casar, ou pretende se casar, ou se você já é casado e tem filhos, nunca veja seu filho como um fardo, como um ônus, como um encargo insuportável. Eu não sei porque que eu fui ter filhos. Filhos são bênção de Deus. Herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre o seu galardão. Como flechas na mão do guerreiro, assim são os filhos da mocidade. Feliz o homem que enche deles a sua aljava, nos diz o Salmo. Então a palavra de Deus nos ensina a respeito disso. Frutificai, multiplicai, procriação, que o homem e a mulher pudessem se casar e ter filhos e muitos filhos. E a Bíblia diz nos versos seguintes, ou pelo menos no verso 28, e Deus os abençoou. Deus os abençoou, Deus abençoou a família. E a minha oração hoje à noite é que a sua família seja muito abençoada. Que a bênção do Senhor seja derramada sobre a sua família. E quando nós nos convertemos, quando nós entregamos a nossa vida a Cristo, nós passamos a fazer parte desta família de Deus, desta descendência de Abraão, quando Deus disse: em ti serão benditas todas as famílias da terra. Então, minha oração é que a sua família seja alvo dessa bênção de Deus, que você seja alvo das misericórdias de Deus, que você possa criar filhos saudáveis na presença do Senhor. Aliás, eu quero abrir um parêntese aqui para dizer que esta igreja está virando um terreno muito fértil. Agora mesmo essas mulheres estavam aqui em cima e o pastor Marcos me dizendo: olha, essa aqui está grávida. Aqui está grávida. O que é isso, meus irmãos? É muita fertilidade, é muita bênção. E filho é bênção. E que esses filhos venham saudáveis para a glória de Deus. Portanto, o primeiro propósito de Deus para a família foi a procriação. Ok? Filhos e filhas. O segundo propósito, você está com sua Bíblia aberta aí no livro de Gênesis. Agora nós vamos para o capítulo 2. E no capítulo 2 você vai olhar para o verso 18, e o verso 18 nos diz assim: disse mais o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só, eu lhe farei uma ajudadora que lhe seja adequada. Eu lhe farei uma ajudadora que lhe seja adequada. Aí você desce um pouquinho os seus olhos e vai para o versículo 21. Então o Senhor Deus fez cair um sono pesado sobre o homem, e este adormeceu. Tomou-lhe então uma das costelas e fechou a carne em seu lugar, e da costela que o Senhor Deus lhe havia tomado, formou a mulher e a trouxe ao homem. Então disse o homem: esta agora é osso dos meus ossos e carne da minha carne, ela será chamada mulher, porquanto do homem foi tirada. O segundo propósito de Deus para a família, para o homem e a mulher, para o casamento, é ajuda mútua.
Homem e mulher foram colocados no jardim do Éden para administrar aquele paraíso. Se os irmãos perceberem, o verbo não está no singular. Frutificai, multiplicai-vos, dominai, façam isso, façam aquilo. A ordem foi para homem e mulher. Haveria um governo e um cogoverno. Haveria alguém para auxiliar o homem nesta tarefa de administrar aquele paraíso edêmico. Então a mulher foi feita para o homem para ser ajudadora, companheira, ajuda. E essa ajuda é mútua. É o homem ajudando a mulher e a mulher ajudando o homem. Esse negócio de dizer assim, olha, a criação dos filhos é com você, eu vou ganhar dinheiro para sustentar os nossos filhos. Não, a criação é conjunta. É pai e mãe orientando os seus filhos, a criação deles, orientando-os na vida secular, na vida cristã, um ajudando o outro. Vocês já devem ter ouvido uma frase que diz assim: atrás de um grande homem há sempre uma grande mulher. Quantos concordam com essa frase? Levanta a mão. Está tudo errado. Não é atrás. Olha, vejam bem, quando Deus... Você sabe como foi que começou o casamento? Deus fez o homem tirar uma soneca, e quando o homem acordou, estava casado. O sono. E Deus foi um cirurgião extraordinário, um cirurgião plástico, maravilhoso, porque olha, ele fez o homem dormir, tirou uma costela desse homem, anestesiou esse homem, ele não sentiu dor, fez a cirurgia, costurou tudo, e quando o homem acorda, está lá a mulher perfeitinha diante dele, e ele viu aquela belezura diante dele, e não tinha uma outra forma no hebraico para dizer uau. A expressão é: esta afinal é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Algumas irmãs aqui é só osso, e outras só carne. Foi a forma de Adão dizer assim: esta agora me completa, esta me é adequada, esta me é idônea. E foi assim. Então a mulher não foi feita, aliás, Agostinho, grande teólogo católico, um dos pais aí da igreja, Agostinho diz uma frase que eu gosto muito de citar nos casamentos: as mulheres choram, não vão chorar. Agostinho diz assim, olha, a mulher não foi tirada da cabeça do homem para não ser superior a ele. Não foi tirada dos pés para não ser dominada por ele. Não foi tirada do peito para não andar à frente dele. Não foi tirada das costas para não andar atrás dele. Mas foi tirada do lado para ser semelhante a ele. De junto do seu braço para ser por ele amparada e protegida. E perto do seu coração para ser objeto do seu amor e centro dos seus afetos. Diga isso para o seu marido, né? Que ele saiba disso. Foi da costela, não foi da cabeça, não foi do pé, não foi do peito, não foi das costas, foi do lado. Mulher precisa andar do lado, estar junto, auxiliando, acompanhando. Não deixe seu marido só. Homem sozinho faz muita bobagem. Portanto, o segundo propósito é essa ajuda mútua, um ajudando o outro, um sendo companheiro do outro. Mas há um terceiro propósito que está aí no final do capítulo 2 de Gênesis, está aqui no versículo 24. E o versículo 24 nos diz: portanto o homem deixará seu pai e sua mãe, e se unirá à sua mulher, e eles serão uma só carne. Vamos recitar este versículo como igreja, porque aí os irmãos acordam. Vamos lá. Portanto, deixará o homem seu pai e sua mãe, e se unirá à sua, e serão os dois uma só carne.
Meus irmãos, só este versículo já daria um sermão. E eu vou mostrar para os irmãos, que versículo extraordinário. Este simples verso das Escrituras dirime muitas dúvidas a respeito da família e do casamento. Então vamos fazer como Jack o Estripador, vamos por partes. Então, portanto deixará o homem seu pai, sua mãe, e se unirá à sua mulher, e serão os dois uma só carne. Isso significa união sexual, unidade sexual. Olhe, meus irmãos, este simples verso das Escrituras nos ensina que o casamento, de acordo com a ordem da criação, de acordo com o plano original de Deus, é um casamento monogâmico, heterossexual. Portanto, o homem deixará seu pai e se unirá à sua mulher. Se Deus quisesse que o homem tivesse várias mulheres, ele teria colocado lá Eva, Evita, Évode, Eufrásia e tantas outras, mas ele só colocou uma, porque ele sabia que uma já era suficiente. Uma só já é suficiente. É bem verdade que os nossos pais, que os nossos antepassados, por iniciativa própria, por conta própria, resolveram ter várias mulheres, mas não há um mandamento em toda a Bíblia, muito menos no Velho Testamento, não há nenhuma ordem de Deus. Olha, você pode ter várias mulheres, você pode casar com várias mulheres. Não há uma ordem de Deus nesse sentido. O homem é que resolveu por conta própria experimentar ter várias. Hoje pela manhã, por exemplo, nós falávamos aqui de Ana. Ana que casou com Elcana. E porque Ana não dava filhos a Elcana, a lei permitia que Elcana se casasse com outra mulher que pudesse lhe dar filhos. Ele não dispensou Ana. Ana ficou lá porque ele a amava. E ele casou com uma peste chamada Penina, que o significado é pérola, que de pérola não tinha nada. Ela espezinhava Ana, ela irritava Ana, ela jogava no rosto de Ana que Ana não tinha filhos. E Ana pediu a Deus um filho, e Deus lhe deu o filho Samuel. E nós falamos sobre isso hoje pela manhã. Então, numa época em que não havia juízes, onde o povo fazia o que bem entendia, o sujeito, você não me deu filhos, eu posso me casar com outra. Eu posso me casar com outra. Davi teve tantas mulheres, Salomão teve tantas mulheres. Aqueles homens daquela época tiveram tantas mulheres, mas Deus nunca ensinou isso ao seu povo. O plano original de Deus é que o casamento fosse monogâmico, heterossexual, homem e mulher. Deus criou homem e mulher. Então, ao estabelecer esta ordem da criação, é evidente que Deus condena, à luz desse único verso das Escrituras, Deus condena, por exemplo, a poligamia. E o que é poligamia? É quando um homem tem várias mulheres. À luz deste simples verso das Escrituras, Deus condena a poliandria. E o que é poliandria? É uma mulher que tem vários homens. À luz deste simples verso das Escrituras, nós vamos perceber que Deus condena as ligações temporárias. Não estou gostando. Eu me casei, mas eu pensava que era uma coisa, eu estou vendo que é outra coisa. Eu estou me separando. Eu vou arranjar uma outra pessoa para mim. E aí, como a gente fica vendo nas novelas, fica vendo aí o que está acontecendo no mundo, e a gente acha que o que está acontecendo no mundo é o plano original de Deus, é a ordem da criação,
E a gente começa a se acostumar com isso. E acha que a gente pode estar trocando de cônjuge como se troca de roupa. Mas no plano de Deus, não foi isso que Deus estabeleceu. Deus não disse que nós tínhamos que casar com alguém se não desse certo, se houvesse alguma incompatibilidade. Vamos nos separar se houver alguma incompatibilidade. Não há esse ensino na Bíblia. Aliás, é bom que se diga que nós somos incompatíveis mesmo. Nós somos incompatíveis. Homem e mulher são incompatíveis, eles são diferentes. A mulher é mais sentimento, mais emoção, homem é racional. Não é? Via de regra é assim. Nós somos diferentes e um completa o outro. Um é mais extrovertido, casa-se com uma introvertida. Um é mais dinâmico, outro é mais devagar. A gente se completa. Deus nos fez assim. Em tantas áreas da vida, nós somos diferentes para nos complementar, para nos completar no outro. Deus não nos ensinou sobre ligações temporárias. À luz desse verso das Escrituras, Deus também condenou o divórcio. Divórcio é um remédio amargo. É uma coisa que se toma quando não há mais jeito, quando os dois não chegaram a um denominador comum, há situações tão difíceis que os dois não têm outra coisa a fazer, a não se separar. Mas o divórcio não foi plano de Deus. O divórcio veio como um remédio, foi para remediar uma situação, foi para salvaguardar direitos, para que a mulher não ficasse abandonada. Você não quer de carta de divórcio. A lei mosaica dizia isso. Não deixe que ela saia desprotegida. Assegure os direitos dela. Porque numa sociedade patriarcal que o homem mandava e desmandava, a mulher, via de regra, era a vítima. Então a lei mosaica veio para salvaguardar esses direitos. Mas o divórcio não estava no projeto de Deus. O divórcio veio como um remédio humano para resolver situações humanas. E à luz desse simples verso das Escrituras, Deus condena também o amor platônico. Você quer casar? Se você quer casar, saiba que você vai ter relação sexual com seu marido, com sua mulher. Não, mas eu não quero, eu quero passar a vida orando. Eu quero ir para o monte orar. Eu quero estar na igreja. Eu não quero que ele me toque. Que é isso? Por que casou? Por isso que Deus diz assim: deixará o homem, seu pai e sua mãe, e se unirá à sua mulher. Serão os dois uma só carne. Esse negócio de passar a vida orando no monte, jejuando. Que conversa é essa? Esse não foi o projeto de Deus. E à luz desse simples verso das Escrituras, Deus condenou o homossexualismo, as uniões homoafetivas. Aliás, o termo moderno é esse: uniões homoafetivas. E é possível que eu saia hoje à noite aqui sendo acusado de uma mensagem homofóbica. Nós estamos vivendo esses dias. Deixará o homem seu pai e sua mãe e se unirá à sua mulher. Não é se unir a um outro homem. Não é a mulher se unir a uma outra mulher. Aí você diz: mas Jesus não confirmou isso no seu ensino? Olha, eu creio que o irmão deve estar equivocado, porque lá no capítulo 16 de Mateus, o Senhor Jesus, sem fazer nenhuma doutrina alusiva a divórcio, ele respondendo a questões dos fariseus, ele então, no capítulo 19, sobre o divórcio, então Jesus vai dizer assim: não lestes que desde o princípio o Criador os fez homem e mulher? E ordenou, por isso o homem deixará pai e mãe, se unirá à sua mulher, e serão os dois uma só carne? Jesus está citando o texto lá do Gênesis, confirmando o ensino do seu pai. Jesus não veio para alterar o ensino do pai. Jesus não veio para abolir o ensino do pai. Jesus veio para completar o que a lei determinava.
Essa é a ordem da criação. E uma família cristã precisa levar em consideração o ensino claro das Sagradas Escrituras. As famílias cristãs precisam levar em consideração o que Deus estabeleceu para nós lá nos primórdios da civilização. Sua palavra nos ensina isso. Então eu vou ficar com a palavra de Deus. O Supremo Tribunal Federal, a Suprema Corte deste país, repleta de juízes ministros que nós deveríamos reputar como de moral ilibada e reputação ilibada e de alto saber jurídico, determinou que casal pode ser também pessoas do mesmo sexo. Mas a palavra de Deus diz que casal é homem e mulher. Essa é a ordem da criação. Então, queridos irmãos, Igreja do Senhor, Deus estabeleceu propósitos para a família: procriação, ajuda mútua, unidade sexual e união sexual. Unir a sua mulher, você unir-se a seu marido, para terem filhos e filhas, e criar esses filhos no temor do Senhor, para que o nome do Senhor seja glorificado, para que a igreja do Senhor seja composta de famílias ajustadas, felizes, equilibradas, que glorifiquem o nome do nosso Deus. Amém, irmãos?